Obrigado, deputado. Quero então agora passar a palavra para fazer também seus questionamentos, o deputado Nilton Cardoso Júnior. Senhor presidente, deputado Sérgio Vidigal, parabenizo inicialmente pela sugestão desta audiência pública que vem em excelente momento para o país. Estamos passando por um momento de crise econômica com retração de atividade industrial, mas que nos dá meramente um fôlego para tratar do consumo de energia no país. Certamente, se não tomarmos as medidas adequadas, o país poderá sofrer o risco, novamente, de dificuldade de abastecimento de energia com a retomada da indústria, que é o cenário mais provável que aconteça nos próximos anos. Cumprimentar todos os membros da mesa e todos os membros convidados para participar e que fizeram apresentações nesta audiência. Cumprimentar especialmente o deputado Mendes, que fez uma apresentação, uma fala muito própria, com muita inteligência e que já é notória da sua participação sempre que posso acompanhá-lo. Parabéns, senhor. Obrigado. Presidente, como partícipe do setor de geração de energia, em função da minha história de vida, do meu trabalho, passei a pesquisar um pouco sobre o assunto. E gostaria de fazer 3 comentários de exposições em relação às gerações alternativas de energia no país. Em primeiro lugar, lembrar que o custo da geração de energia, acho que ele deve ser regulado sim pelo mercado. O mercado, se ele tiver a condição de adquirir uma energia mais barata, ele vai adquirir, não importa benefício fiscal, não importa a condição. E o exemplo que eu gostaria de usar é o mais simples, que foi divulgado cerca de uns 2, 3 meses atrás nos jornais brasileiros, de uma rede de distribuição no estado de New Jersey, nos Estados Unidos, onde, através de uma ferramenta de financiamento compartilhado, o crowdfunding, consumidores e distribuidores utilizaram da rede de distribuição para implantar pequenos painéis solares, de custo, até que em função talvez da tecnologia já desenvolvida naquele país, de custo relativamente baixo, mas instalado de forma pulverizada, que permitiu uma redução significativa do custo de energia nas casas, nas residências, naquele estado, e que representa uma importante inovação. Haja vista que naquele país a incidência solar é muito baixa. Nós temos 6 meses de inverno forte, 6 meses de um período mais úmido, com pouca incidência solar, que é o contrário do que temos no Brasil. As regiões que temos de incidência solar aqui são enormes, mas veja que nesse exemplo o simples estímulo a uma tecnologia inovadora, de baixo custo, mas com alta efetividade, apresenta um resultado interessante, com redução significativa do custo da energia nas casas, e que, pelo que a notícia relatou, foi um custo de menos de R$1 por mês por casa para financiar o projeto. Esse é um exemplo que eu gostaria de ver acontecer no nosso país, que pode contribuir muito para a redução dos custos com garantia de oferta de energia. Da mesma forma, fiquei surpreso ao ler a notícia esta semana da possibilidade de exportarmos energia para a Argentina em função do excedente que temos nesse momento. Lógico que demonstra, da parte do nosso governo também, uma reação rápida, uma reação efetiva para a solução do problema de excedente, que é pontual. Não acredito que esse excedente seja algo que vá se repetir nos próximos anos, como eu disse no início, mas é preocupante que não tenhamos uma condição de distribuir melhor essa energia no país para evitar que fosse utilizada em outros países, por melhor que fosse o negócio para o Brasil. E, senhor presidente, na sequência, tratando sobre a questão solar, e antes de entrar em um caso concreto, eu faço um comentário que 3 pontos deveriam ser estimulados ou deveriam ser mais tratados como forma de realmente ampliar as fontes de energia renováveis e de baixo impacto ambiental, sustentáveis, por assim dizer. O próprio estímulo ao desenvolvimento das tecnologias é algo que deveríamos tratar, ao invés de procurarmos apenas viabilizar com renúncias fiscais, com benefícios fiscais de redução de tributação incidente sobre as operações,
essa tributação deveria ser tratada de forma dinâmica. Se existe a tributação para a fonte de energia não renovável, então vamos também tratar a tributação para a energia renovável. E esse equilíbrio precisa ser dinâmico, algo que o próprio setor elétrico, mas também a Receita Federal, né, o governo, do ponto de vista de planejamento, deveria tratar isso com mais flexibilidade, pois apenas do ponto de vista de renúncia fiscal estamos promovendo uma vantagem, não diria desmedida, mas uma vantagem que esconde, na verdade, um custo social por trás da ampliação das fontes de energia renovável. Então, o estímulo à tecnologia, ao desenvolvimento de novas tecnologias ou da redução do custo das tecnologias atualmente existentes, poderia contribuir sobremaneira para evitarmos novas vantagens, novos benefícios fiscais que possam pesar sobre o orçamento e sobre as contas públicas como temos atualmente. Da mesma forma, presidente, a distribuição de energia hoje é um grande desafio no país. Nós temos visto a entrada de diversos países especialistas em distribuição, como a China, como a Espanha, investindo pesadamente no Brasil para ampliar as linhas de transmissão, para fazer chegar a energia de onde existe para onde precisa distribuir. E esse eu acho que é o grande custo, tenho convicção de que é o grande custo que o Brasil está enfrentando hoje para melhorar a qualidade da nossa rede elétrica, a qualidade da energia que chega às casas e principalmente o preço. É a falta dessa ampliação de distribuição. E aí sim, deputado Mendes, é uma solução que poderíamos tratar aqui com velocidade, a casa estimular uma legislação que facilite esse processo de contratação, esse processo de ampliação das linhas de transmissão pelo país. Mas chegamos ao ponto crítico, que é a questão do meio ambiente. Se não houver uma mudança na legislação brasileira de meio ambiente para estimular, isentar, simplificar e desburocratizar a ampliação das fontes de energia renováveis, vamos tratar dessas audiências públicas como a que Vossa Excelência propôs, inúmeras vezes e talvez chegar a avançar pouco. E o melhor exemplo que tenho é o exemplo do município de Pirapora. Minas Gerais, antes de falar de Pirapora, enfrenta hoje uma séria greve dos servidores do meio ambiente. Greve que precisa ser tratada com respeito, apesar de ser greve, porque o motivo dela é que os servidores não têm sequer um computador, uma mesa para se sentar para tratar de processos ambientais existentes naquela Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Portanto, eles brigam por melhor infraestrutura, por condições de viajar, de pagar diárias de viagem, sendo que alguns chegaram a contratar veículos e custear as diárias por conta própria do seu próprio bolso, para viabilizar o andamento de processos. Isso é um disparate, isso é um absurdo no ambiente de desenvolvimento que precisamos atingir. E falando aí sim de Pirapora, em Minas Gerais, uma cidade à beira do Rio São Francisco, lá identificou-se que temos um dos maiores índices solarimétricos de todo o Brasil. A região é muito beneficiada pela qualidade da insolação e, portanto, uma empresa com capital canadense e capital espanhol desenvolveu um projeto de geração de energia solar. A empresa chama-se Solatio. Ela vem há cerca de 2 anos brigando pela instalação de uma primeira planta, uma planta quase protótipo, em cerca de 800 hectares de área, de uma fazenda particular. E nessa fazenda, nesses 800 hectares, tem condição de gerar 300 megawatts de potência, né, nessa planta solar, para uma potencial geração de 800 mil megawatt-hora ano. Esta empresa chegou a cogitar, senhor presidente, sair de Minas e buscar outro estado na federação ou até desistir do projeto, pois não conseguia sequer a sua licença prévia. Fizemos um grande esforço concentrado, conversamos até com os oficiais da greve em Minas Gerais, fizemos um esforço no sentido de viabilizar a ida de um fiscal que não foi da regional de Pirapora, mas foi do centro de Belo Horizonte, para visitar o local da planta, levantar as demandas ambientais reais, sendo que é apenas um pasto com algumas árvores de eucalipto plantadas, ou seja, ali não existe impacto ambiental, não existe demanda do ponto de vista legal que
que gera entraves ou burocracia para se implantar esta usina, mas mesmo assim não conseguimos produzir esse relatório que embasaria a então licença de instalação. Por fim, nessa última segunda-feira, num esforço quase desesperado da empresa e com o nosso apoio, do secretário de Meio Ambiente, conseguimos produzir essa licença de instalação e agora as obras terão início. Trata-se de uma grande dificuldade, pois na elaboração do relatório chegou-se a solicitar um estudo espeleológico. Até isso foi solicitado, que é para analisar se teria cavernas ou grutas num pasto, deputado, em cima de um pasto. Chega a ser realmente, seria, né, cômico se não fosse triste. Mas é nesse nível de legislação que tratamos, é desse desafio que deveríamos realmente tratar aqui como principal entrave hoje ao desenvolvimento dessas tecnologias. Seja uma usina solar que meramente tem uma estaca fincada no solo, ou uma estaca de metal, de madeira, o que for, sustentando uma placa de silício. Aquilo ali tem um impacto ambiental quase que nulo, pois, se não for isso, ali vai ter debaixo, basicamente, é um solo que vai manter a sua permeabilidade, que vai manter suas condições estáveis, não vai ser mexido, não vai ser removido. Portanto, projetos como esse deveriam ter a completa isenção de qualquer tipo de licenciamento ambiental prévio para a sua instalação. Deveria haver apenas um aviso, um anúncio. Deveríamos até parabenizar os empresários e empreendedores que desejam investir nesse setor, nessa ampliação. Pois, realmente, vejo com muita alegria essa iniciativa dessa audiência, mas preocupado com o caminho que poderemos seguir para simplificar os processos, facilitar o desenvolvimento dessas tecnologias. Inclusive porque, como já estou nesse ramo de geração de energia, nós temos uma geração a partir do excedente de gás do setor siderúrgico, que gera, até o momento da instalação desta usina termoelétrica, esse gás era todo queimado no meio ambiente, sem nenhum aproveitamento do seu potencial elétrico. Hoje temos uma capacidade geradora de cerca de 5 megawatts em Minas Gerais, pequena, mas muito representativo do efeito de sustentabilidade que se pode gerar a partir do desenvolvimento tecnológico. Então, tenho essa experiência, vejo hoje outros países, especialmente a Europa, desenvolvendo a biomassa como a grande alternativa à energia de fonte não renovável, as fontes de petróleo, as fontes que são hoje as maiores fontes no mundo, especialmente na utilização das madeiras prensadas, os pellets, a madeira pelotizada para uso na geração de energia. Isso também de forma pulverizada, para que residências possam ter a sua própria geração a partir de pequenos sacos de madeira prensada, que pode ser utilizado de forma muito barata, muito simplificada, com total segurança, e sendo realmente uma alternativa ao uso de energia fóssil. Portanto, temos uma condição no Brasil diferenciada, seja pelo índice solarimétrico, pela qualidade dos ventos, seja pela capacidade de produção florestal com viés de biomassa para geração de energia, considerando que o Brasil tem um potencial mínimo de 35 metros cúbicos de madeira por hectare ano, ao passo que na Europa esse índice é menor do que 9. Não existe outro país que consiga esse índice, e não apenas conseguir esse índice por conta de pluviometria e insolação, mas também pela disponibilidade de terras para tais investimentos. Somos realmente muito abençoados nesse sentido, mas nos cabe um dever, e esta casa tem ainda mais esse dever, de simplificar, trazer à tona as dificuldades que têm se apresentado para desburocratizar as leis ambientais e promover o verdadeiro desenvolvimento a partir, né, da parceria do setor privado com o setor público, que tem, aliás, consequências, técnicos muito bem preparados, pessoal especializado e conhecedor que domina o assunto. Portanto, esse comentário que eu gostaria de fazer. Agradeço o tempo dedicado aí para tratar desse importante assunto no desenvolvimento da nossa indústria e do nosso país. Muito bem. Quero aqui parabenizar o deputado Nilton Cardoso Júnior
E lembrando que a única razão para nós estarmos aqui é exatamente